Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. Desta vez estaremos voltando para a nossa série dos tópicos perdidos, onde revisitamos icebergs que já abordamos no canal. Desta vez estaremos cobrindo novamente um dos meus icebergs favoritos, o iceberg da geografia. Essa é uma área que eu venho tendo muita vontade de fazer conteúdo sobre. Não é à toa que 2 vídeos lançados no canal nos últimos meses cobrem justamente esse tema. E esse tema também é mais uma desculpa para falar sobre lugares obscuros e isolados no planeta, anomalias geográficas e histórias da geopolítica pouco comentadas. Então, com tudo isso explicado, vamos explorar o iceberg da geografia, os tópicos perdidos. O estado de Guanabara. O estado de Guanabara talvez tenha sido o único estado brasileiro que foi extinto na história. É claro, se não considerarmos as antigas províncias, capitanias e outras subdivisões que existiam no Brasil durante o período colonial. O estado de Guanabara era formado pelo território do atual município do Rio de Janeiro e foi fundado em 1960, após a transferência da capital federal do Rio para Brasília. A cidade do Rio, mesmo deixando de ser a capital federal, não foi incorporada de imediato ao estado do Rio de Janeiro, se tornando seu próprio estado, criando assim a única cidade-estado da história do Brasil e seu menor estado. Guanabara tinha seu próprio governo e era considerado um dos estados mais ricos do Brasil na época. Houve até um momento em que foi proposto que Guanabara fosse dividido em municípios, mas essa ideia não foi implementada. O estado de Guanabara durou apenas 15 anos, sendo dissolvido em 1975 e incorporado ao estado do Rio de Janeiro. Com isso, a cidade do Rio de Janeiro se tornou a capital do estado, que antes residia na cidade de Niterói. Apesar do estado ter deixado de existir, foram levantados nos anos recentes movimentos que queriam a restauração de Guanabara, buscando a dita autonomia carioca. Socotra. Socotra é o nome de um arquipélago localizado no Oceano Índico, entre o Golfo de Aden, no norte do Chifre da África, e a Península Árabe, que é administrado pelo Iêmen. O arquipélago possui 4 ilhas principais e 2 ilhotas rochosas. Sua maior ilha também é chamada Socotra, e o arquipélago como um todo possui cerca de 44 mil habitantes. As ilhas não são produto de uma formação vulcânica. Essas massas de terra já fizeram parte de um continente, no caso Gondwana, durante o Mioceno há 20 milhões de anos atrás. Devido a ter se isolado por milhões de anos, a natureza de Socotra, especialmente sua flora, é bem única, além de possuir diversos répteis e invertebrados que só podem ser encontrados lá. Seu elemento mais conhecido e visualmente impressionante é a árvore dragão de Socotra, também conhecida como dragoeiro ou mesmo árvore dragão de sangue. Nomes bem chamativos para uma árvore. Esse último nome vem da cor da resina que sai dela, que é bem avermelhada e até lembra sangue. Devido à sua biodiversidade, o arquipélago é considerado um patrimônio mundial pela Unesco. Bougainville. Bougainville é o nome do território que está mais próximo de se tornar o mais novo país independente. Bougainville é um arquipélago que se encontra ao norte das Ilhas Salomão, que atualmente é uma região autônoma pertencente à Papua Nova Guiné, mesmo que os habitantes de lá sejam etnicamente e culturalmente mais próximos de seus vizinhos das Ilhas Salomão. O nome da região vem do explorador francês Louis Antoine de Bougainville, que foi o primeiro europeu a chegar nas ilhas em 1768. Porém, as ilhas também são chamadas de Ilhas Salomão do Norte, e existe um movimento separatista lá desde os anos 60. Um tópico bem controverso no país e que inflama a sua independência é uma mina localizada em Bougainville conhecida como Panguna, uma mina rica em cobre que é muito explorada na região.
No entanto, a mina dava muito mais lucros para o governo central e empresas estrangeiras do que para os habitantes locais, além dessa mina causar graves impactos ambientais na ilha de Bougainville. Isso, mais as diferenças étnicas e culturais e o desejo de independência, fez estourar a Guerra Civil de Bougainville, que durou de 1988 a 1998. Segundo algumas estimativas, a guerra deixou de 15 mil a 20 mil mortos, sendo descrita como o maior conflito na Oceania desde a Segunda Guerra Mundial. No fim da guerra, com o acordo de paz, Bougainville se tornou uma região autônoma dentro da Papua Nova Guiné, com indícios recentes que a região pode se tornar independente, tendo um referendo feito em 2019 que mostrou que 98% da população é a favor da independência, que pode ser efetivada ainda nessa década, em 2027. Isso é claro, dependendo do aval do parlamento da Papua Nova Guiné, que nunca oficializou esse referendo. Argleton. Argleton foi uma cidade fantasma que apareceu em uma região da Inglaterra chamada West Lancashire, no Google Maps e no Google Earth. Essa localidade fantasma aparecia entre campos vazios nessa região, como se fosse uma vila ou assentamento, enquanto não existia nada naquela localidade apontada pela Google. Esse erro nos mapas causou o surgimento de pontos de interesse dentro dessa cidade que nunca existiu, criadas pelo fato de muitas pessoas usarem os serviços de dados da Google, gerando estabelecimentos na cidade através de resultados de busca, diretórios e páginas de serviços locais. Isso gerou a criação de lojas, vagas de emprego e previsões do tempo para Argleton. O caso chegou à mídia no final de 2008 e a cidade fantasma foi finalmente removida em algum momento de 2010. Até hoje não se tem certeza como essa tal Argleton foi parar nos mapas da Google. Uma das teorias mais comentadas é que Argleton é um fruto de uma armadilha de copyright. Essa é uma técnica onde mapas criam uma localidade falsa para pegar empresas que usaram seus dados sem autorização. Logo, essa localidade fantasma poderia ter aparecido em um outro mapa que foi copiado pela Google, mas isso nunca foi confirmado, tornando assim a origem dessa cidade, que nunca existiu, um mistério. O passaporte do Butão. O passaporte do Butão é um documento emitido para as pessoas com nacionalidade butanesa para facilitar viagens internacionais e outras atividades. O passaporte butanês não tem nada de diferente de passaportes de outros países. O fato interessante sobre ele está relacionado à sua página na Wikipedia. A página do passaporte do Butão é uma das raras páginas que possui uma versão em áudio dela, onde uma pessoa lê a página inteira. Atualmente, a versão em áudio do artigo é narrado por uma voz masculina comum. No entanto, a sua primeira versão era um pouco diferente. Em 2013, um usuário da Wikipedia conhecido no site como Kushin Jinja, que afirmava ser um butanês e falante nativo da língua Dzonga, a língua oficial do país, enviou para um artigo uma versão em áudio dele que ele mesmo narrou, que ficou lá disponível na página. A questão é que a voz dessa pessoa e a forma como ela leu o artigo é bem curiosa, mas eu vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Bhutanese passport. A Bhutanese passport is a document which authorizes our facilities, travel, and other activities in Bhutan or by Bhutanese citizens. In the Kingdom of Bhutan, which constitutes a part of modern-day Bhutan, feudal passports or design were issued by court messengers in order to travel from kingdom to kingdom. Diplomacy and mediating were currently crucially important issues in pre-modern Bhutan chiefdoms.
Esse áudio, quando apareceu na página da Wikipedia, rapidamente se tornou um meme na internet, com muitos acreditando que essa pessoa gravou esse áudio para dar uma zoada. Após discussões entre os editores da Wikipedia, o áudio foi removido da página em 2015 e substituído por uma versão mais profissional, colocando a página do passaporte do Butão na história do site. O estado de Muskogee. Esse foi o nome de uma autoproclamada nação soberana que surgiu no norte do atual estado da Flórida, que foi fundado por um veterano da Guerra de Independência Americana chamado William August Bowles, em 1799. Bowles tinha o objetivo de criar uma nação indígena forte que seria capaz de resistir à expansão dos Estados Unidos. Ele conseguiu reunir tribos do povo Miccosukee, parte do grupo dos Seminolas, e estabelecer a capital dessa nação na atual comunidade de Miccosukee, que fica na região metropolitana da cidade de Tallahassee. A área onde foi fundado o estado de Muskogee era disputada pelos Estados Unidos, os espanhóis e os britânicos. Bowles, além de ter lutado na Guerra de Independência, também foi um aventureiro que passou a viver entre grupos indígenas, ganhando apoio dessas tribos e se tornando o diretor-geral dessa nação recém-fundada. Sua ambição, além de criar um estado indígena soberano, era unificar outros povos nativos, expandindo os domínios de Muskogee para regiões dos atuais estados da Geórgia e do Alabama, buscando também apoio estrangeiro. Bowles também acolhia escravos fugitivos, piratas e desertores espanhóis para sua causa, entrando em diversos conflitos contra forças espanholas, atacando navios na costa da Flórida. Porém, o estado de Muskogee durou pouco, já que em 1803, uma conspiração entre os americanos e os espanhóis resultou na captura de Bowles, que foi levado pelos espanhóis até uma prisão na cidade de Havana, em Cuba, chamada Castillo de los Tres Reyes del Morro, onde ele morreu 2 anos depois, em 1805. Sem um líder, o estado de Muskogee foi dissolvido pouco tempo depois da captura de seu fundador. Lago Vostok. O Lago Vostok é um lago subglacial localizado na Antártica, que fica cerca de 4 km abaixo do gelo. A localização do lago fica próxima a uma estação de pesquisa russa chamada Vostok. O lago se estende por cerca de 250 km de comprimento e 50 km de largura, cobrindo uma área de 12.500 km², sendo comparável em tamanho com outros grandes lagos, como o Lago Ontário, no Canadá. A descoberta do lago é bastante recente, sendo descoberto nos anos 90 por cientistas russos e britânicos através de dados recolhidos por satélite. O que chama atenção nesse lago é que ele está isolado embaixo de 4 km de gelo entre 15 a 25 milhões de anos, o que dá aos cientistas a oportunidade de estudar como era a Antártica há muitas eras atrás. O lago abriga um ecossistema único de micro-organismos, que consegue viver lá graças ao fato de, apesar do frio extremo da Antártica, a água do lago permanece líquida devido à enorme pressão e o calor geotérmico, ou seja, o calor interno da Terra. Isso sem receber luz do Sol há milhões de anos. A temperatura do lago fica em torno de menos 3 graus Celsius. O Lago Vostok também pode ser um local semelhante a oceanos cobertos por densas camadas de gelo que existem em luas como Europa de Júpiter e Encelado de Saturno, que podem abrigar vida, mesmo que microscópica. O Olho do Quebec. O Olho do Quebec é o nome popular dado ao lago Manicouagan, localizado no leste da província do Quebec, no Canadá. O lago chama a atenção por ele ter um formato circular visto do espaço, lembrando um olho, gerando também uma ilha que fica no meio desse lago, que é chamada de a Ilha René Lavoisier. No centro dessa ilha existe o Monte Babel, o maior pico dela, que possui 952 metros de altura. O Olho do Quebec começou a ser formado a partir de um impacto de um meteorito que tinha cerca de 5 km de diâmetro, que atingiu a região há cerca de 214 milhões de anos atrás, durante o Triássico.
gerando uma cratera que tinha cerca de 100 km de diâmetro. Cratera essa que foi diminuída ao longo dos anos por causa da erosão. Mas o formato atual do lago surgiu após a construção de uma represa em 1968, a represa Daniel Johnson, que fornece energia para a região. A sua construção ajudou com que dois rios de formato de lua crescente se juntassem, formando esse olho no meio da floresta. O lago hoje cobre uma área de 1942 km². Os afloramentos da República Centro-Africana. A região leste da República Centro-Africana é um dos lugares mais isolados dentro de um continente no planeta, havendo pouquíssimos assentamentos humanos. Essa área inclusive está localizada o polo de inacessibilidade da África, que tem como assentamento mais próximo a vila de Obo, que é capital da prefeitura de Haut-Embu, a prefeitura menos populosa do país, com menos de 60 mil habitantes. Lá está localizada, em uma região bem isolada, diversos afloramentos de uma pedra bem escura que corta regiões da floresta. Esses afloramentos não têm um nome oficial. Na verdade, não existe nenhuma informação ou imagens deles na internet. É bem provável que ninguém jamais chegou perto desses lugares, ou ninguém vai até essa região há muitos anos. Eu só descobri a existência desse lugar graças a um short do canal Geography Now falando sobre ele. E no Google Earth, uma dessas formações é um ponto de interesse que provavelmente foi colocado ali por algum usuário que a chamou de Strange Black Outcrops, ou Estranhos Afloramentos Pretos. Mas voltando a falar desse short do Geography Now, nele ele também fala de um lago que fica localizado no extremo sul da Mauritânia, que é um lago que fica em uma região bem isolada que não possui um nome oficial. E ele também chama a atenção pela sua cor turquesa. Um tempo após esse short ser lançado, um fã do canal nomeou o lago no Google Earth como Geography Now Lake. É claro, esse não é o nome oficial, mas é um easter egg interessante. Couto Misto. Couto Misto pode ser considerado um dos países extintos mais obscuros da história, que existiu por muitos séculos na fronteira entre Portugal e Espanha, mais em específico na região da Galícia. Esse quase país surgiu ainda na Idade Média, no século X, e foi formada por 3 aldeias chamadas Santiago de Rúbias, Rúbias e Meaus, que não eram de fato governadas nem por Portugal e nem pela Espanha, o que fazia os seus habitantes se autogovernarem, criando leis próprias. Isso se deu principalmente por relações de soberania mal definidas nessa fronteira. Os habitantes de Couto Misto estavam isentos do serviço militar e da maioria dos impostos estatais, tanto na Espanha quanto em Portugal, e podiam escolher qual nacionalidade reivindicar a hora que quisessem. Eles elegiam uma espécie de prefeito para administrar o território, que exercia a autoridade administrativa e judicial, com a ajuda de anciãos eleitos de cada aldeia. O estado ambíguo de Couto Misto persistiu durante vários séculos. A sua autonomia só terminou com o Tratado de Lisboa, de 1864, que consertou a fronteira entre Portugal e Espanha, atribuindo a maior parte do território que fazia parte de Couto Misto à Espanha, que colocou ele sob a administração do município de Ourense. Além disso, uma pequena faixa desabitada foi atribuída a Portugal, dissolvendo efetivamente o estado nessa década. Morrené. Esse foi o nome de um outro microestado que existiu na Europa, na fronteira entre a Bélgica e a Prússia, e posteriormente a Alemanha.
Morenê surgiu após as guerras napoleônicas, formado a partir do Congresso de Viena em 1816, como um estado neutro que era considerado um condomínio ou zona sob administração conjunta entre a Prússia e os Países Baixos e posteriormente a Bélgica. O território de Morenê tinha um formato triangular que englobava a cidade de Kelmis, que servia como sua capital. Lá se localizava uma valiosa mina de zinco que nenhuma potência concordava em ceder a outra. A solução então foi criar uma faixa neutra de terra com cerca de 3,5 km², onde tanto a Prússia quanto a Holanda partilhavam a administração sem soberania total, proibindo a entrada de suas tropas. Nesse momento, a Bélgica ainda não tinha se separado da Holanda e a Prússia ainda não tinha formado a Alemanha. Um prefeito era nomeado de forma alternada para cuidar dos assuntos locais, com auto-administração limitada. A mineradora local, a Viele Montagnin, dominava a economia, empregando a maioria dos residentes, administrando serviços como habitação, escolas, lojas e um hospital, enquanto a área se tornou um paraíso fiscal e centro de contrabando, atraindo muitas pessoas pelo baixo imposto e trabalho. Em 1914, haviam mais de 4.600 habitantes em Morenê. No início dos anos de 1900, houve uma tentativa de transformar Morenê no país do Esperanto, aquela língua que foi criada de forma planejada. Foi proposto que o território seria o primeiro país a ter o Esperanto como língua oficial, e o nome dele seria mudado para Amikejo, que em Esperanto significa lugar da amizade. O território foi até declarado a capital mundial do Esperanto, porém esse projeto nunca foi para frente. Morenê só foi dissolvido após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha chegou até a anexar a região em 1914, mas o Tratado de Versalhes de 1919 concedeu-a integralmente à Bélgica, renomeando a área como parte da cidade de Kelmis. Ilhas no norte da Rússia. Assim como o Canadá, a Rússia também possui diversas ilhas desabitadas no Oceano Ártico, no extremo norte do país. Na verdade, muitas dessas ilhas são consideradas os últimos pedaços de terra descobertos pelo ser humano. Afinal, essas ilhas e arquipélagos estão extremamente próximas do Polo Norte, em uma área que a navegação é bem difícil. Esse é o caso, por exemplo, de Severnaya Zemlya, um arquipélago ao norte da Sibéria que foi descoberto apenas em 1913, sendo só mapeado durante os anos 30, já quando a União Soviética administrava a região. Mas além de Severnaya Zemlya, temos uma outra ilha que fica entre esse arquipélago, o arquipélago da terra de Francisco José, que se chama Ilha Ushakov. Se você ir atrás dessa ilha no Google Earth, você vai perceber que ela tem um formato bem estranho. Afinal, a imagem dela tirada pelo satélite para construir essa região está em baixa resolução, e não temos uma vista completa da ilha, com ela estando cortada. As imagens de satélite da Google têm uma certa dificuldade de conseguir uma imagem fiel de coisas que estão muito ao norte do planeta. Só conseguiram chegar até a ilha Ushakov em 1935, a partir de mapeamentos feitos na área por operações hidrográficas soviéticas. A expedição que descobriu a ilha era liderada pelo cartógrafo Georgy Ushakov, que deu o nome à ilha. No entanto, um posto só foi construído em Ushakov em 1954. O ponto mais ao norte do território russo, no entanto, fica justamente no arquipélago à esquerda de Ushakov, a terra de Francisco José, ou a terra de Franz Josef. No caso, uma ilha que faz parte desse arquipélago, a ilha Rudolf. Essa ilha, ao longo dos anos, principalmente durante o final do século XIX, foi usada como um ponto de descanso durante expedições pelo Oceano Ártico. Inclusive, quem descobriu essa ilha foram os austríacos, em uma expedição pelo Polo Norte que durou entre 1872 a 1874. Inclusive, é por causa dessa expedição que o arquipélago tem esse nome, já que ele é nomeado a partir do imperador austro-húngaro Franz Josef. A ilha Rudolf em si também é nomeada a partir de uma figura da monarquia austro-húngara,
o herdeiro aparente ao trono, o príncipe Rudolf, que tem uma história de vida bizarra, já que ele nunca chegou ao trono do império. Afinal, ele morreu jovem, aos 30 anos, em um suicídio coletivo junto de sua amante, a baronesa Mary Vetsera, em 1889. Apesar da ilha Rudolf ser o ponto mais ao norte no território russo, ela não é o pedaço de terra mais ao norte do planeta, perdendo para uma ilha no extremo norte da Groenlândia, chamada Kaffeklubben, que está tão ao norte do planeta que ela aparece assim no Google Earth. Parece até o Mi Signo de Pokémon. Havaí 2. Sim, você não ouviu errado. O Havaí é o único lugar no mundo que possui uma sequência. Por essa vocês não esperavam. Havaí 2 ou Hawaii 2 é o nome dado a uma ilha que se localiza no lago St. George, próximo à vila de Liberty, no estado americano do Maine. A ilha tem cerca de 6 acres e é uma ilha privada. Esse nome foi dado pelos atuais donos dela, que é a empresa dona do jogo Cards Against Humanity, ou Cartas contra a Humanidade, que é um jogo que ficou bastante popular no YouTube há alguns anos atrás, por ser um jogo onde o jogador tem que formar frases ofensivas e politicamente incorretas com as cartas. Antes da compra, a ilha se chamava Bush Island e já era uma propriedade privada, ainda assim ela era acessível ao público. Essa empresa conseguiu comprar a ilha por cerca de $200 mil e fez após isso um financiamento coletivo em 2014 para dar quem contribuísse um pé quadrado de terra na ilha, conseguindo dividir ela para 250 mil contribuidores desse financiamento. Essa ação, no entanto, preocupou a comunidade local. Para a prefeitura de Liberty, dividir uma terra para 250 mil pessoas era algo ilegal. Além disso, os habitantes locais se preocupavam com o fluxo de pessoas na região, que poderia causar danos ao meio ambiente. Com isso, ações legais foram feitas contra a Cards Against Humanity, que teve que revogar todas essas 250 mil licenças, parar a atividade comercial na ilha e remover estruturas que foram construídas nela. A empresa também sofreu ameaças de multas severas, que seriam somadas sobre cada licença que eles distribuíram, gerando uma multa de valor estratosférico. Atualmente a ilha ainda é propriedade da Cards Against Humanity e permanece se chamando Havaí 2. Ilha Bouvet. A Ilha Bouvet é provavelmente a ilha mais isolada do planeta. Ela é uma dependência da Noruega, localizada no extremo sul do Oceano Atlântico, próximo à Antártica. A ilha fica a 2.520 km do Cabo da Boa Esperança, o ponto mais ao sul do continente africano. Ela é uma ilha vulcânica que não possui uma população permanente, afinal seu clima é bastante extremo. A ilha também é raramente visitada, recebendo visitas de pesquisadores noruegueses que ficam em uma estação que foi montada na ilha. E um dos fatos mais curiosos sobre a Ilha Bouvet é que ela possui um barão, que é um dos governantes mais diferentes do mundo. No caso, um pinguim. Sim, um pinguim é oficialmente um barão de uma ilha, que no caso é o Niels Olaf. Ele é um pinguim-rei que reside no zoológico de Edimburgo, na Escócia, e é considerado o mascote da Guarda Real da Noruega. Você provavelmente já viu um vídeo dele inspecionando os soldados da Guarda Real que corre pela internet. Mas a Ilha Bouvet é um local de um dos mistérios mais estranhos relacionados a ilhas. Em 1964, um navio britânico chamado HMS Protector chegou até a ilha com a equipe que foi fazer uma pesquisa nela. Quando os pesquisadores chegaram até Bouvet, foi descoberto um bote salva-vidas em uma pequena lagoa na ilha, indicando que alguém ou um grupo de pessoas teria buscado abrigo nela depois de algum acidente. Com isso, uma rápida busca foi feita na ilha, porém nada foi encontrado. Até hoje não se sabe como esse bote salva-vidas foi parar lá e o que aconteceu com as pessoas que possivelmente estavam a bordo dele. O Império Centro-Africano. E voltando a falar da República Centro-Africana, esse país provavelmente teve um dos ditadores mais bizarros da história da África, e talvez do mundo inteiro.
Jean Bedel Bokassa era um militar e político que se tornou o segundo presidente da República Centro-Africana em 1966. Após 10 anos no poder, em 1976, ele deu um golpe de estado, dissolvendo o governo e se declarando imperador. Ao subir ao trono, Bokassa criou uma nova constituição e se converteu para o catolicismo, sendo que ele tinha se convertido para o islamismo cerca de um ano antes disso. Bokassa transformou o país em uma monarquia hereditária, mudando seu nome para o Império Centro-Africano. Pelo que eu pude pesquisar, o Império Centro-Africano foi o único império na história que em nenhum momento teve saída para o mar. Além da ideia maluca de se autoproclamar imperador, Bokassa decidiu criar uma coroação grandiosa, com inspirações na figura que ele tinha como ídolo, Napoleão Bonaparte. A cerimônia custou cerca de 20 milhões de dólares, um terço do orçamento anual do país, além de uma ajuda financeira vindo da França. E falando na França, o país começou a de certa forma apoiar o regime de Bokassa. Quando ele subiu ao poder em 1966 como presidente ainda, o presidente da França, Charles de Gaulle, não gostava muito dele. E Bokassa se tornou imperador já na administração do presidente Valéry Giscard d'Estaing, que se tornou presidente da França em 1974, que apoiava a existência desse império centro-africano. Muitas das coisas que ele usou em sua coroação vieram justamente da França, como sua coroa e seu trono, que tinha o formato de uma águia feita de ouro. Os franceses tinham interesses comerciais com a República Centro-Africana, logo eles não queriam perder esse aliado. Além disso, eles queriam também continuar mantendo uma forte influência em suas antigas colônias. Esse apoio francês, no entanto, durou pouco, já que em 1979, diversos estudantes do ensino médio foram presos após protestarem contra uma medida do governo de obrigar os estudantes a comprar uniformes caros que eram produzidos pela empresa de sua esposa. Uniformes estes que estampariam o rosto do imperador neles. Esses estudantes foram levados até a prisão em Garagba, onde ocorreu um massacre que tirou a vida de 100 desses estudantes. É dito que o próprio Bokassa participou diretamente desse massacre, matando civis com suas próprias mãos. Isso gerou indignação mundial e com isso os franceses se viraram contra Bokassa e fizeram uma operação militar que ficou conhecida como a Operação Barracuda, que conseguiu derrubar o governo de Bokassa, que no momento de sua deposição estava visitando a Líbia. Com isso, a oposição tomou o poder com David Dacko, o primeiro presidente do país, voltando ao poder. Alguns anos depois, Bokassa foi julgado após retornar à República Centro-Africana, depois de ficar exilado na França até 1986. Nesse ano, ele foi condenado por assassinato e outros crimes, e ele veio a falecer em 1996. Então eu acho que é isso. Essa foi nossa revisita ao iceberg da geografia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.